Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, quarta-feira das finanças e da mentalidade milionária, com Lívia Sodré. Então, deixa eu aguardar todo mundo chegar para a gente poder começar a falar do nosso tema da live de hoje, né? Da nossa quarta das finanças e da mentalidade milionária. Deixa eu chamar o pessoal. Então, simbora, povo, que agora é hora de falar de finanças, né? E hoje o nosso tema da nossa live é: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Como é que eu posso saber os resultados alcançados se eu não estou acompanhando, se eu não estou medindo, né? Então, se eu não posso medir, eu não posso acompanhar. Então, hoje é um dia da gente falar de orçamento financeiro, de planejamento financeiro pessoal, né? A gente tem que tratar a nossa vida como a gente trataria se fosse uma empresa, né? A gente tem que tratar da mesma maneira, né? Estão me ouvindo direitinho? Só para testar aqui os áudios, para saber se está tudo funcionando certinho. Boa noite para vocês que estão entrando aí agora. Boa noite, Vânia. Boa noite, Neide. Transmitindo ao mesmo tempo no Instagram e também no Facebook, né? Para juntar as nossas duas comunidades. E também no YouTube. Então, já aproveito, né? Para todo mundo curtir as nossas redes, né? Nós temos no YouTube nós temos um canal, que é onde eu estou deixando também alguns vídeos e dicas. E nós temos também a página das Marquesas no Facebook e também as Marquesas underline oficial no Instagram. Então, simbora, né? Estava dizendo, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, a gente precisa medir as nossas finanças para que a gente possa acompanhar o nosso crescimento de patrimônio, o nosso crescimento de riqueza. Se a gente for pensar, quando a gente não tem nada sob controle, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, como é que a gente dorme em paz? Então, se eu quero saber qual é o mínimo que eu gasto todos os meses, se eu quero saber qual é o meu orçamento básico. Vídeo anterior eu falei sobre a reserva financeira, né? A nossa reserva de emergência. Então, lá eu falei, é o nosso assim, o que eu preciso juntar, acumular para a nossa sobrevivência, né? Então, assim, caso aconteça alguma coisa, eu tenho ali a minha reserva de emergência para me atender. Pois bem, e fica muito difícil a gente saber quanto é que a gente vale por mês, quanto é que a gente gasta por mês, se a gente não mantém as nossas finanças anotadas, se a gente não tem um planejamento, se a gente não tem nenhum tipo de organização. Então, é o seguinte, a gente precisa organizar. A gente precisa saber onde é que estão os nossos gastos, né? E hoje eu vou falar, principalmente para ajudar nessa tarefa, vou falar no final do vídeo o aplicativo que eu uso e um livro que é bem básico sobre finanças, que eu acho que todo mundo vai poder ter e acompanhar. Então, no final do vídeo eu falo para vocês. Então, simbora, né? Então, se eu quero fazer um orçamento, a primeira coisa, eu preciso saber onde é que eu gasto. Onde é que estão os meus gastos? E essa dica, ela é muito comum, aparece, né? Vários planejadores financeiros falam para você, você tem que anotar seus gastos, você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu gasto tanto de aluguel, tanto de luz, de alimentação, bota ali uns R$300 por mês, pronto, tá bom. E, na verdade, não é assim, né? Então, não é assim. Muitas vezes a gente gasta o dobro daquilo que mentalmente a gente acha que está gastando. Então, pelo menos uma vez, um mês, você tem que tirar para anotar seus gastos. Então, como é que você pode anotar seus gastos? Você pode anotar num papel básico, isso eu aprendi com minha mãe, né? Então, desde que eu era pequena, e eu não sei se vocês já viram um vídeo meu que fala sobre mentalidade milionária, a gente aprende tudo sobre finanças, sobre dinheiro, a gente aprende com a nossa família, né? Nossos pais. Então, vem de lá as nossas crenças, nossas principais crenças sobre o dinheiro. E como é que eu via a minha mãe? Minha mãe, desde sempre, tinha uma cadernetinha que ela mesma fazia de cartolina, papel branco, e ela fazia lá todas as despesas do mês. Então, ela tinha uma caderneta anual. Então, tudo que ela ia gastar em todos os meses, ela sabia exatamente quanto que ela ia gastar todos os meses, quando ia sair uma compra, que ela podia entrar outra, ela podia se programar. Minha mãe sempre foi muito organizada. Então, minha mãe, para mim, é um espelho, né, de como é que a gente deve... É uma pessoa que eu me espelho para as finanças, né, de como ser organizado daquilo que a gente gastou. Então, a gente precisa anotar. Só que essa anotação ela tem que ser feita na hora que a gente gasta. Porque não adianta deixar, vou chegar à noite em casa e vou anotar tudo que eu gastei hoje. Você vai esquecer alguma coisa. Então, o melhor é que seja algo prático, fácil e rápido e que esteja à mão, né? Que esteja à mão para você. Então, esse é o melhor. Então, se você não tem uma cadernetinha ali na bolsa, então é o celular mesmo, né? É o smartphone. Então, você vai ali nas notas, coloca ali as suas finanças e depois você pode transferir para uma planilha ou para um caderno maior,
Mas eu acho mais prático quando a gente já deixa num lugar anotado e que vai ficar pelo mês inteiro, né? Então, Vânia está falando que faz isso a vida toda, tem que anotar, a gente precisa saber, né? Então, quando a gente pergunta, né, quanto é que você gasta todo mês, o que, é que você pode cortar, o que, é que você pode melhorar, então você tem que saber para onde está indo, né? A gente precisa medir isso, né? Porque a gente, se fosse uma empresa, por exemplo, toda empresa, geralmente em dezembro, ela faz o orçamento do outro ano. Então, ela sabe o que vai gastar de janeiro a dezembro, né? E isso passa por uma aprovação. E o gestor daquela empresa, quer queira ou não, aconteça o que acontecer, tem que seguir aquele planejamento orçamentário. Então, ele tem que estar ali dentro. E nossa vida financeira, a gente deve tratar igualzinho, como uma empresa. Gerenciar como uma empresa, como é que ela deve evoluir, como é que tem que aumentar sua renda, né? Como é que tem que reduzir custos, porque são os princípios fundamentais das empresas. Elas usam isso, né? Que é igual a unha. Custos é igual a unha, tem que estar sempre cortando, né? Então, é exatamente isso, né? E o lucro a gente tem que aumentar sempre. Então, nossa renda a gente tem que aumentar. Então, eu trouxe para vocês hoje uma sugestão de como é que a gente pode. Uma vez que a gente sabe para onde gasta, né, onde a gente está gastando, então a gente precisa fazer isso por um mês, pelo menos, saber para onde vai os nossos gastos, né, principalmente por impulso, né, a gente precisa saber para onde está indo. Após esse mês, a gente vai fazer o nosso planejamento. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, então assim, quanto é que eu gasto, quanto é que eu devo separar do meu orçamento para investimento, quanto que eu devo separar para despesa, né? Então, quanto é que eu faço para cada coisa? Então, o que a gente deve fazer? Então, basicamente, tem uma sugestão, né? Então, assim, eu já vi alguns orçamentos. Eu não sei se vocês já leram o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem um orçamento lá. No livro Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, também tem outro orçamento, mas eu vou trazer um outro orçamento que eu acho que pode funcionar melhor, né? Então, às vezes, quando a gente faz um planejamento, a gente tende, né? Principalmente quando está muito desorganizado, a gente acha que a gente vai, não, agora eu vou organizar e vou deixar assim tudo muito enxuto, né? Vou deixar tudo muito enxuto, vou guardar 40% do meu salário, então já quer começar dessa maneira. E às vezes, assim, orçamentos muito estritos, né? Muito rigorosos, tendem a não funcionar a partir do segundo mês. Então você consegue no primeiro e no segundo não consegue. Então a gente precisa de algumas válvulas de escape para fazer funcionar. Então, um orçamento sugerido, né? O que normalmente se sugere? Se sugere que a gente gaste 60% da nossa renda com as nossas despesas. Então é isso, você sabe quanto você ganha, né? Qual é a sua receita mensal? 60% do que você ganha, 60% da sua receita, você deixa para as despesas. Então, o que é despesa básica? Ou seja, se você tivesse que cortar tudo, né? Tudo. Aconteceu alguma coisa e você quer só o básico. O que você manteria? Né? A luz, a alimentação, o transporte, né? A sua parte de moradia, o que mantém? Né? O que mantém no seu orçamento se você tivesse que cortar tudo? Isso vai ser o seu básico. Então, isso aí, você faz um orçamento, você já fez a identificação dos seus gastos, né? Anotando ali por um mês para onde vai ser o seu gasto. Então, você faz esse orçamento a partir de 60% do seu orçamento tem que ir para essas despesas básicas. Se tiver passando de 60%, é porque você está vivendo acima do que você pode viver, acima do que o seu salário comporta. Então, é uma forma, né? Uma forma da gente medir, a gente saber isso. Então, pega o nosso básico, calcula ali 60% da nossa renda e vê se o nosso básico encaixa em 60% da nossa renda. Se passou de 60%, é porque você está vivendo acima do seu limite, né? É um bom indicador. Então, duas formas para ajustar isso. Primeiro, é cortar o que não é básico, né? Então, cortar, ajustar, para que as despesas básicas fiquem em 60%, ou aumentar a renda, né? Como aquele vídeo que eu coloquei algumas semanas anteriores ali, eu coloquei que é isso, ter muitas fontes de renda, né? Então, ou você aumenta a sua renda, né? Ou vai ajustando até que o seu básico cabe em 60% daquilo que você ganha. Pronto. E 10%. Faça chuva, faça sol. Guarde 10% para a sua aposentadoria. Para um objetivo que seja de longo prazo. Então, a gente tem que guardar 10%. Primeiro, né, por dois motivos. Principalmente para você criar o hábito de poupar todos os meses, não importa o que aconteça. Então, você tem que pegar 10% e tem que guardar. Logo no início, esse 10% é para a reserva de emergência, que eu também já falei no vídeo anterior. Então, para a nossa reserva de emergência, então 10% você já vai deixando ali para acumular.
Depois que você teve a sua reserva de emergência, pronto, esses 10% vai passar para a aposentadoria imediatamente, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa aposentadoria. É basicamente o que a gente precisa fazer. Pronto. E os outros 10%? Então, 10% é daqueles objetivos mais curtos. Então, objetivos de 1 ano, 2 anos, você vai guardando os outros 10%. Então, eu já tenho 60% para despesas básicas, eu tenho 10% que a gente vai guardar primeiro para a reserva de emergência, não importa o que aconteça, guarde 10% para isso, e os outros, e depois esse 10% você completou sua reserva de emergência, você vai para a aposentadoria. Beleza. Os outros 10% que eu coloquei agora, né, nós já estamos com 80% da nossa renda, você vai colocar para objetivos mais curtos, né, de objetivos de 1 ano, 2 anos. Então, quer seja trocar qualquer coisa, né? Às vezes até assim, roupas que você se planeja para comprar, objetos em casa, coisas em casa que você quer trocar, alguma coisa que você quer comprar, e até objetivos até maiores, né? Por exemplo, carro, você quer trocar de carro ou comprar o primeiro carro. Então, é 10% que você vai reservando todos os meses para isso. E 20%. Eu falei que a gente precisa de válvulas de escape, né? Que a gente não pode ser muito rigoroso quando a gente faz o nosso orçamento, principalmente se é o nosso primeiro orçamento. Então, 20% do que a gente ganha, a gente pode gastar livremente. O que é gastar livremente? Primeiro, porque é a nossa recompensa, né? A gente tem que trabalhar para alguma coisa e tem que ter essas válvulas de escape, né? Essas coisas que você está gastando com você mesma, então, ou com você mesmo. Então, isso, você tem que deixar 20% para gastar livremente, gastar mesmo, torrar. Pode torrar porque você está fazendo o seu plano. Então, dentro do seu plano, cabe ali os 20% que você vai usar para restaurante, que você vai usar para cinema, teatro, para viajar. Então, 20% é uma parte muito legal da renda que a gente pode dispensar para essas atividades. Atividades de lazer, de um modo geral. E para comprar livros que você gosta de ler, para suas atividades, para os seus hobbies. Então, 20% você pode fazer isso. Não pode passar de 20%. Mas você tem que saber quanto é a sua renda, 20% você pode colocar para isso, 10% objetivo de longo prazo, 10% objetivo de curto prazo e 60% suas despesas mensais. Então, tente colocar dessa maneira, identifique seus gastos e coloque o orçamento fatiado dessa maneira, que você vai ter, ao longo do tempo, você vai vendo que você tem um pouco de controle sobre a sua vida financeira, né? E você já está também construindo um patrimônio. Então, como eu falei com vocês, que agora eu vou indicar um aplicativo que me ajuda muito a identificar meus gastos, um aplicativo que eu adoro usar e que ele, assim, te evita de você ter que ficar lembrando de todos os gastos, ele já faz esse gerenciamento para você. Então, você tem que alimentar no aplicativo apenas o que você gasta de dinheiro, né? Porque com dinheiro ele não consegue saber com o que você está gastando, mas com tudo que é eletrônico ele consegue fazer. É um aplicativo chamado Guia Bolso. O aplicativo chamado Guia Bolso, por que ele é interessante? Porque ele pede acesso ao seu banco, e aí é senha de leitura, não é senha do cartão, não é senha de saque, não é senha, nada disso. É senha de leitura. Aquela senha que você cadastra só de leitura, né, dos aplicativos. Tanto dos cartões de crédito, quanto das contas bancárias, né? Então, ele faz todo esse gerenciamento. Ele mostra para você para onde está indo tudo. Principalmente, assim, taxas de banco que a gente não costuma colocar, impostos, aos juros, coisas que vão entrando ali na conta bancária que a gente não tem muito controle. Então, esse aplicativo já vai mostrando para você para onde é que está indo o seu dinheiro que está sendo controlado eletronicamente. Agora, o seu dinheiro que você sacou e gasta, aí você tem que alimentar no aplicativo, né, no Guia Bolso, que é um aplicativo muito legal, muito interessante, que eu usei e me ajudou muito a saber para onde o meu dinheiro estava indo, né? Embora, por exemplo, aplicativos de alguns bancos, né, já estão fazendo esse gerenciamento, mostrando para você para onde está indo cada fatia do seu dinheiro, da sua renda. Só que ele é limitado àquela agência, né? Já o Guia Bolso não. O Guia Bolso, se você dá acesso, ele entra no seu cartão de crédito, ele entra na sua conta bancária e mostra para você tudo que está acontecendo, tudo que foi gasto, até se entrou uma taxa nova e tal. É uma boa forma de você acompanhar. Então, essa era a dica do aplicativo que eu falei com vocês. E uma dica de livro. Então, a dica de livro, que é um livro bem básico e muito legal, que me ajuda muito quando eu quero recorrer a conceitos básicos de finanças, é esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui
No Facebook, direitinho, e no Instagram. Pronto, ó. Quero Ficar Rico, de Rafael Seabra. Quero Ficar Rico, de Rafael Seabra. Deixa eu ver se está dando para ver. Ó, pronto, certinho. Então, esse livro ele tem conceitos básicos de organização financeira, de investimento. Ele fala também da questão do comportamento, né, do emocional, como é que influencia. Então, ele é um livro bem fino, bem básico. Ele é fácil de ser adquirido, né? Então, assim como ele é muito vendido, então todas as livrarias têm. Então, é muito fácil da gente entender. Então, tem alguns conceitos básicos de organização e planejamento financeiro. Então, como eu estava dizendo, né, logo no início, eu coloquei para vocês que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, identifique seus gastos. Após identificar seus gastos, veja direitinho se as suas despesas básicas cabem em 60% da sua renda, né, daquilo que você recebeu durante o mês, 60% para as despesas básicas, 10% para a reserva de emergência, depois da reserva, aposentadoria, né, objetivo de longo prazo, 10% para objetivos de curto prazo e 20% para gastar livremente, para ser aquela válvula de escape do seu orçamento, né? Vocês já viram algum tipo de orçamento assim, que separa mais ou menos em categorias, como é que a gente gasta a nossa renda, né? Como é que a gente faz um planejamento? Não sei se vocês já viram antes. Então, coloca aí para nós nos comentários, por favor, se vocês já viram, se vocês já fazem um orçamento, se vocês têm, assim, essas fatias, né, de como colocar. Claro que tem outras recomendações, outros orçamentos que a gente pode utilizar, mas esse ele é bem legal, porque ele prevê, assim, de modo básico, né, sem muita complicação, ele prevê, assim, alguns setores da nossa vida que eu acredito que pode ter sucesso, né? Porque muita gente abandona porque é muito complexo o processo, mas esse processo que eu mostrei para vocês é muito simples. E eu acredito que qualquer uma pode aplicar. Certinho? Aí depois vocês escrevem no comentário se vocês fazem orçamento. Aguardo a participação de vocês. Então, era isso para a nossa quarta-feira de finanças e de mentalidade milionária, né? Eu sou Lívia Sodré, mais uma das marquesas que fala toda quarta-feira sobre esse assunto. Próxima quarta-feira eu volto. Um grande beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau!